Você considera que o Nordeste é uma região menos favorecida do país, como disse o presidente Lula? Não. Eu não consigo entender bem o que o presidente quis dizer com isso. Porque se você pegar, por exemplo, na política, no Congresso Nacional, o Nordeste tem 27% da população brasileira, mas tem 29% dos deputados e 33%, um terço dos senadores. Então, o Nordeste tem uma participação maior na Câmara dos Deputados e no Senado. Pega, por exemplo, o Sudeste, né? O Sudeste, onde o presidente está criticando. O Sudeste tem 42% da população brasileira, mas só tem 35% dos deputados e só tem 15% dos senadores. Então, na política, o Nordeste é privilegiado nessa ótica. Tem muito mais espaço na política do que os estados do Sul. Quando você vai para programas sociais, e eu apurei aqui sobre o Bolsa Família, na verdade sobre o Auxílio Brasil, porque são dados de agosto de 2021. O Nordeste recebe quase 50% dos recursos do Bolsa Família. E tem que receber, porque tem mais gente que precisa no Nordeste. Mas, veja, eu não estou vendo privilégio nenhum do Sul nisso, que recebe muito menos recursos de programas sociais, exemplificando aqui. Então, além disso, para completar, o Sudeste paga per capita, tá? Mais impostos per capita. Cada uma das pessoas do Sudeste paga per capita mais impostos do que no Nordeste. Então, sob a ótica dos impostos, o Nordeste é mais privilegiado. Sobre a ótica do recebimento de políticas públicas assistencialistas, o Nordeste é privilegiado. Sobre a ótica do espaço na política, pelo desenho do Congresso Nacional, participação em deputados e senadores, o Nordeste é privilegiado. Então, eu não entendo essa afirmação do Lula. Gostaria de mais informações do presidente. Quem sabe o Tardelli te ajuda, né? Tardelli, vamos lá. Bom, o Nordeste ele é alvo da discriminação histórica, cultural, econômica, política de séculos, né? Nós tivemos agora a gente tem que explicar o famoso pacote de abril do gás, e a Samantha vai saber muito melhor do que eu sobre isso, mudou completamente a geografia da representatividade, então feita pelo presidente Geisel, porque ele na época possuía uma maior penetração e maior poder no Nordeste, e as coisas foram depois virando. O Nordeste, na verdade, sempre foi o primo pobre da federação, né? Nós, agora, recentemente, e se nós fôssemos conversar com pessoas que vivem e que estão lá no Nordeste, eu converso muito, a gente percebe que de poucos anos para cá, que as coisas começaram a ganhar um padrão de dignidade humana, seja no programa de cisternas, certo, para combate à seca, certo? Seja na viabilização da escolaridade, né? E não são políticas assistencialistas, mas são políticas de transferência de renda, certo? Havia lugares historicamente no Nordeste que não tinham atividade econômica, que passaram a ter, certo? Com essas políticas de transferência de renda. O padrão de vida que hoje se tem lá é muito diferente do padrão de vida de 25 anos atrás, né? Primeira vez que eu fui a uma capital do Nordeste foi há quase 30 anos, né? Não foi uma capital, foi uma cidade do interior do Nordeste. Fiquei impressionado e voltei a essa cidade. A melhoria é muito grande, certo? De governos do presidente Lula que passaram, ele se dedicou muito ao Nordeste, até porque pela origem dele de Pernambuco, mas o programa só de cisterna, por exemplo, eu conversei com pessoas que foram tomar o primeiro banho na vida de chuveiro aos 17 anos. Faz muito pouco tempo isso, né? Não havia água corrente. O poder, veja uma coisa, Hélio, aqui se chegou. O poder é tanto, porque o dono da água é o dono do poder. As colinas de Golã estão lá para justificar isso para a gente. Historicamente, é o núcleo da luta de tudo lá no Oriente Médio, o poder da água. Quem detinha a água? O coronel. Ele não cobra pela água, ele distribui a água, mas a água é dele. É bom que você que utiliza a minha água saiba que a água que você está tomando
é minha. Eu que sou aquele que permite que você não morra de sede. Esse é o poder que ele adquiriu. E que só foi enfrentado, está sendo enfrentado culturalmente, porque isso cria um lastro cultural de dominação, que você sabe qual é muito melhor do que eu, agora que estão com essas medidas. O que o presidente Lula está querendo dizer certamente foi, olha, nós precisamos equiparar as regiões do Brasil. O Nordeste é uma região muito potente. Há uma potencialidade econômica, criativa, cultural, social no Nordeste muito grande. Né? O que é preciso fazer é permitir que essa potencialidade se manifeste. E vai precisar de Estado para isso. Vai precisar de incentivo público para isso. Não vai acontecer de forma orgânica, é isso? Não vai acontecer de forma... Vamos dizer, o mercado... Mesmo tendo uma representação política, como trouxe o Hélio aqui bastante, e os políticos do Nordeste, eu penso, a representação são é oligárquica. aguerridos. Não, sim, mas é uma representação oligarca. Nós aumentamos a representatividade das mesmas oligarquias. Né? O que está quebrando o modo de vida atávico, histórico, de pobreza endêmica no Nordeste, é exatamente a presença do Estado. É o Estado aportando recursos. É isso que faz a federação, o princípio de solidariedade federativa. Eu acho que o Nordeste tem muito ainda a crescer e vai crescer. A irrigação, a canalização do Rio São Francisco vai ser uma coisa que a gente vai ter os reflexos daqui para frente. Sim. Né? Mas eu acho que o Nordeste, e a minha esperança é essa, daqui a 20 anos, vai ser completamente diferente do Nordeste de 20 anos atrás. Sim. Muito bem, vou seguir para a Samantha. Samantha. Bom, eu concordo com o Hélio. Eu acho que esse discurso do presidente foi um discurso que, na verdade, é algo que ele já vinha fazendo quando foi presidente. É semear aquele ricos contra pobres, nordestinos contra o pessoal do Sul. É claro, o Nordeste sofre em razão da seca, mas muito tem se feito para solucionar isso. O problema reside justamente na questão da corrupção. Quando ele fala, eu quero igualar o Sul ao Nordeste, eu acho que o Hélio está certíssimo, do ponto de vista político, porque a gente vive num Estado de direito, todas as políticas públicas elas têm que ser feitas por meio de leis. O Nordeste está muito mais bem representado do que o Sul e o Sudeste. No Senado isso é evidente, porque só na região Nordeste nós temos 9 estados, são 3 senadores por estado, ou seja, eles têm muito mais força política no Congresso Nacional, que é quem faz as políticas públicas, do que o Sul e o Sudeste. Hoje, o Nordeste é a terceira economia do país. Não é? Eles têm se desenvolvido justamente, aí eu concordo com o Tardelli, com incentivos fiscais das empresas indo para lá, desenvolvendo aquela região. Agora, me parece que ele tem muito mais um tom aí de política por eleger apenas a região Nordeste e não a região Norte também, que sofre muito. A região Norte, a maior parte da região Norte é terra da União, é terra de índio. Eles não podem explorar, então precisa também... Por que a região Norte não precisa ter o mesmo tratamento que a região Sul e Sudeste? Eu acho que muitas vezes o presidente da República esquece que ele não está mais em campanha, que agora ele é presidente de todos nós, da região Sul e da região Nordeste, e olhar os números para ver como é que está sendo o crescimento do Nordeste, que graças a Deus tem sido um bom crescimento, e olhar para todas as regiões. Ele tem que sair um pouco do palanque e agir como chefe de Estado. Flávio? Bem, a região Nordeste, a gente sabe, historicamente, é uma região mais pobre, empobrecida. Se a gente pegar e lembrarmos aqui, né, das reivindicações sociais desde Canudos, passando pelos campos de concentração do Ceará, na década de 20 para a década de 30, as secas, etc., muito bem, inclusive, registradas na nossa literatura, nós sabemos que a região Nordeste ela é mais empobrecida. Dados de 2019 mostram que a região concentra 47,9% dos pobres do país, seguidas da região Norte, aliás, como lembrou bem a Samantha também. Além disso, do ano passado, temos dados mostrando que mesmo após o fim do pior momento da Covid, a região Nordeste, ao contrário das outras, era a única que ainda não tinha ainda conseguido se recuperar na sua economia. Então, a minha interpretação é muito mais no sentido de que se deva considerar as desigualdades
do Nordeste para destinar ao Nordeste uma atenção especial do que falarmos em privilégios, né? E é natural que o presidente Lula tenha essa preocupação com esta região. E nós vemos, por exemplo, vou dar mais um dado, como a quantidade de trabalhadores escravos resgatados no Brasil, em outras regiões, são normalmente do Nordeste. Né? Tivemos aquele fato terrível em Bento Gonçalves, aliás, onde um vereador se expressou muito claramente em relação ao seu racismo com o pessoal da Bahia. Então, me parece que deve ser dada uma atenção especial ao Nordeste, sim, e não estamos falando de privilégio. E só para fechar, a representação política em Brasília não se faz sentir na população. A população não chega à população. Eu concordo, sim, com o Hélio e com Samantha. Há um peso maior do Nordeste, é o que nós chamamos de erro de simetria na federação, mas esses benefícios não chegam à população nordestina. Muito bem, eu tenho que me despedir agora de uma turma aqui, Flávio, Samantha e Hélio Beltrão. Obrigada, então, aos três. Eu sigo com o Tardelli e Janaína Pascoal, que já está aqui no estúdio. Enquanto isso, eu te conto o seguinte. O Tribunal de Contas da União deve avaliar ainda hoje o projeto de concessão da BR-381 em Minas Gerais, conhecida como Rodovia da Morte. A duplicação da via foi prometida há mais de 2 décadas. Daniela Malman tem detalhes para a gente. A expectativa do ministro dos Transportes, Renan Filho, é que o edital seja publicado em julho deste ano e o leilão aconteça em novembro de 2023. O contrato de concessão ele é válido por 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 e abrange 296 quilômetros de rodovia que parte aqui de Belo Horizonte, da capital mineira, e vai até a cidade de Governador Valadares. O investimento previsto nesse projeto é de 5,6 bilhões de reais, são 131 quilômetros de duplicação de pistas e 138 quilômetros de construção de pistas adicionais. Além disso, o projeto prevê também 5 praças de pedágio que devem oferecer descontos de 5% para os motoristas que optarem pelo pagamento eletrônico e ainda descontos progressivos para aqueles motoristas que utilizam a rodovia com frequência. Segundo a apuração feita pela CNN, a tendência do ministro relator do TCU, Antônio Anastasia, é pela aprovação desse projeto. Lembrando que em fevereiro de 2022, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres cancelou o leilão que aconteceria em março daquele ano, justamente pela falta de interessados que estavam muito preocupados com os riscos geológicos das obras previstas no projeto. Esse projeto, então, foi repensado, remodelado e, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, agora não devem faltar interessados para esse leilão assim que esse projeto, enfim, for aprovado pelo TCU. De Belo Horizonte, Daniela Malman. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um recurso do governo do Rio de Janeiro e manteve a decisão para que sejam instaladas câmeras corporais em todos os agentes policiais do estado. Na decisão, o ministro determina o estabelecimento imediato de um cronograma para a efetivação da ordem em todas as unidades policiais fluminenses, com prioridade para as que realizem operações em favelas. O plano também deverá trazer a previsão para a instalação de câmeras em viaturas. A ordem inicial para a instalação das câmeras havia sido dada por Fachin em dezembro de 2022. O magistrado é relator de uma ação apresentada pelo PSB e que conta com a participação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e entidades da sociedade civil. O processo discute a letalidade policial no Rio de Janeiro. No recurso, o governo havia pedido para que agentes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, e da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, não tivessem que portar as câmeras nas fardas.